Boa noite. Ser enfermeiro era, em outros tempos, sinónimo de emprego garantido. Apesar da Ordem e do Sindicato dos Enfermeiros avançarem que os serviços de saúde necessitam destes profissionais, a verdade é que há cada vez mais enfermeiros desempregados. A imposição de cortes na saúde, derivada da crise que o país atravessa, é outro dos problemas que a classe vai ter de contornar. É também este o desafio que se coloca a Ricardo Silva, o novo presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, o convidado do programa da entrevista de hoje. Muito boa noite, Ricardo Silva. O Governo vai disponibilizar este ano mais dinheiro para a saúde. Trata-se de um aumento de 30 milhões de euros, pelo menos é isso que está inscrito no Orçamento Regional deste ano. Está satisfeito com este anúncio por parte do Governo Regional? Boa noite. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar todos os telespectadores. Desejo cumprimentar também neste Dia da Mulher um cumprimento especial para todas as mulheres da Madeira e do Porto Santo e em especial para todas as colegas, sendo a profissão da enfermagem uma profissão feminina, na sua maioria, são cerca apenas de 20% do sexo masculino. Neste dia, desejo muito especial de felicidades, de muita coragem, de muita força e de muita perseverança para manter uma vida familiar e conciliar uma profissão extremamente difícil. A profissão de enfermeiro, vou pegar na dica, para as mulheres é uma profissão, digamos, de muito esforço e de muito sacrifício pessoal e familiar? Certamente, porque a grande maioria das colegas enfermeiras, além de um trabalho físico, psicológico, e têm também todos os seus afazeres, são mães, são esposas e, portanto, fazem tudo o que uma mulher que não tem uma profissão tão dura faz, e realmente é por vezes muito difícil conciliar até o problema dos afetos, porque passam muito tempo fora do seu meio familiar, com horários desencontrados, sujeitos a grandes níveis de stress profissional. Por vezes chegam a casa e aquela história de deixar o local de trabalho e deixar os problemas lá é mentira, não é possível, e portanto é natural que têm de ter um bom suporte familiar para aguentar uma profissão tão dura. Penso que é essencial. Ser enfermeiro é uma profissão de risco? Ser enfermeiro é uma profissão de elevado risco. De elevado risco que implica quer risco físico, porque todos nós sabemos que é uma profissão que requer que se pegue, por vezes, em cargas pesadas, e aqui quando digo cargas refiro-me a utentes sem qualquer sentido de não individualização do termo. Há mesmo utentes cada vez mais obesos. Só há poucos anos é que tivemos dispositivos que nos permitem a elevação dos doentes por meios mecânicos, mas há sempre situações em que, apesar desses dispositivos existirem, em situações de urgência, vemos realmente comportamentos de elevado risco e vemos muitos enfermeiros que hoje em dia têm já a sua idade de exercício com grandes problemas de hérnias discais, de patologias da coluna associadas, e isto aqui é difícil de provar porque nessa altura não havia saúde ocupacional como há hoje em dia, associadas ao seu desempenho profissional. Há também o risco inerente ao stress elevadíssimo, o risco de burnout. Há também o risco infeccioso, que ele existe, que é um risco também a ter em conta. Há o risco de picadas de agulha, há os mais diversos riscos profissionais e, portanto, é realmente uma profissão com grande risco para a saúde do trabalhador. Aliás, isso é notório pelas elevadas taxas de absentismo que existem
por parte da classe. Enfermeiro Ricardo Silva, vamos então à pergunta com a qual abri este programa. Como é que a Ordem dos Enfermeiros vê o aumento do orçamento destinado ao Cesarame de 168 milhões de euros para 198 milhões de euros? São 30 milhões de euros a mais este ano. Com certeza que vemos com bom grado. Para nós uma boa notícia. Não deixamos, no entanto, de estar apreensivos porque, apesar desse orçamento, sabemos que existem déficits económicos muito grandes e é quase uma gota d'água para fazer face às necessidades existentes. Quais são as necessidades existentes? Portanto, neste momento existem um problema realmente de fluidez financeira, digamos, e aqui poderemos dizer que essa falta de fluidez financeira fez com que atualmente as rupturas de alguns materiais e equipamentos básicos que sempre existiram, não são de agora, sempre existiram pequenas rupturas pontuais, assusta-me um pouco a situação enquanto não vem a tranche de dinheiro, assusta-me um pouco até que ponto conseguiremos aumentar sem pôr em risco a saúde dos utentes. Com certeza que eu não quero alarmar a população, até porque já tenho garantia das entidades responsáveis pela saúde, nomeadamente na nossa apresentação de cumprimentos às entidades oficiais, tivemos a oportunidade de falar com o Presidente do Conselho de Administração, com a Sra. Enfermeira e Diretora, tivemos a oportunidade também de falar com o IA Saúde, falamos também com o Sr. Presidente do Governo, ainda não escutamos toda a série de cumprimentos oficiais, mas aproveitamos realmente essas reuniões para manifestar este e outro tipo de preocupações e realmente foi-nos garantido que isso não iria acontecer e que realmente a qualidade dos cuidados seria assegurada. Mas tem havido falhas. O que é que mais falta no hospital e nos centros de saúde? Do ponto de vista formal, a informação que chega à Ordem formalmente não é nenhuma. Não temos queixas de utentes, não temos queixas de profissionais oficiais relativamente à falta de material. Está claro que nas conversas e nas conversas informais sabemos que existem materiais que já estão a faltar, que eu até gostaria de não especificar quais, porque até posso identificar as minhas fontes e não gostaria de fazer. Mas põe em risco essa falta de material? Põe em risco a qualidade de saúde? Neste momento ainda não, porque está-se a fazer um pouco, e eu vou-lhes dar um exemplo. Portanto, quando não há pão, come-se bolos, mas os bolos são mais caros. Não sei se percebe a metáfora. Portanto, por vezes não temos aquele material que é mais económico e que é suficiente para o fim que se destina, e como esse material falta, temos de recorrer a material que é mais caro. O utente não fica prejudicado, mas em termos de custo-benefício, estamos outra vez a entrar num ciclo de desperdício que poderia ser evitado. Pensamos aí que também a falta de fluidez financeira do sistema leva a que as empresas também ponham, já não façam os descontos, como é óbvio, compra-se os materiais mais caros, também não se compra a quem se quer, compra-se a quem nos pode fornecer, e portanto toda esta gestão é complexa. A falta de créditos está a tornar o serviço de saúde mais caro, é isso que quer dizer? Sim, de uma forma geral, isto é um princípio da economia, portanto, que é básico e também se aplica à saúde. Onde é que gostava de ver investidos estes 30 milhões a mais que vai haver para a saúde este ano? Estes 30 milhões a mais gostaria essencialmente que fosse aproveitado de maneira a poder assegurar tudo aquilo que é básico para os utentes. Era importante começar a pagar os pequenos fornecedores, porque eles não se aguentam,
porque se as grandes multinacionais conseguem até certo ponto se aguentar, os pequenos fornecedores não têm a mínima hipótese e, portanto, aqui não se trata, é importante que não falte aquilo que é básico. E quando eu digo aquilo que é básico, é importante que não falte a compressa, é importante que não falte os lençóis, é importante que não falte as agulhas, é importante que não falte o conforto que queremos e os meios que os enfermeiros precisam para poder os seus instrumentos de trabalho essenciais à prestação de cuidados. Os enfermeiros administram também os medicamentos? Tem havido falta de medicamentos no hospital, por exemplo? Relativamente à falta de medicamentos, tenho conhecimento de algumas rupturas pontuais que não são, na minha opinião, graves e esperemos que não se tornem. Portanto, não é uma área que haja. Também as minhas informações atuais relativamente a isso não me permitem decididamente afirmar que existe essa falta. Apenas tenho conhecimento de rupturas pontuais, não tem havido queixas por parte dos utentes, isso de certo modo sossega-me, mas não me tranquiliza completamente. Portanto, penso que é uma área, relativamente à gestão de medicamentos, é uma área que é preciso fazer muito mais no sentido de combater eventuais desperdícios. Enfermeiro Ricardo Silva, naturalmente o Serviço de Saúde é um serviço que custa muito dinheiro. Para contornar esta falta de dinheiro, acha que, ou concorda que possa se admitir a possibilidade de colocar taxas moderadoras nos serviços de saúde? Repare, em relação a taxas moderadoras, eu acho que financiar o serviço de saúde com taxas moderadoras não faz sentido. As taxas moderadoras, pelo menos a experiência a nível nacional, indicam que das taxas moderadoras consegue-se 1% do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Com o aumento previsível para o continente, isso iria aos 2%. Portanto, o financiamento, olhar para as taxas moderadoras como uma forma de financiamento, é para mim uma aberração. A questão de existirem ou não taxas moderadoras, não nos podemos esquecer que a saúde, apesar de ser um bem sem preço, tem custos, mas não são as taxas moderadoras que vão assegurar esses custos, certamente. E o efeito que as taxas moderadoras poderiam ter, pelo próprio nome indica, que seria uma racionalização da procura dos serviços de saúde, tem também efeitos perversos bastante perigosos. Até porque a taxa moderadora poderia evitar que um pobre recorresse ao serviço de urgência, mas não evitaria que o rico recorresse ao serviço de urgência. Então, o que é que estamos a moderar? Isto é uma questão que eu coloco. Por outro lado, também, ninguém é internado quando quer. Porquê pagar uma taxa moderadora de internamento se o utente não teve a decisão, pronto, deu o seu consentimento para o internamento, mas não pôde evitar ser internado? Não faz sentido. Portanto, parece-me que taxa moderadora não pode ser de modo nenhum confundido com o financiamento do Serviço de Saúde, até porque dos nossos impostos nós já descontamos para o Serviço de Saúde. E, portanto, não me faz sentido a taxa moderadora como meio de financiamento. Esse é um assunto que ainda não está totalmente esclarecido, portanto, relativamente à aplicação ou não das taxas moderadoras, mas já se fala que elas podem ser aplicadas apenas aos turistas. Como é que vê esta questão? Acha que é benéfico para o Serviço de Saúde? Reparem, eu acho que eu não diria aquilo que está previsto relativamente ao turista, se será chamado taxa moderadora. Eu aí tenho alguma discordância conceptual que se chama isso taxa moderadora. A verdade seja dita que os cidadãos estrangeiros que chegam à região, usufruindo normalmente têm seguros de saúde e é legítimo que esses seguros de saúde sejam ativados e que a instituição seja ressarcida das despesas com esses cidadãos. Por outro lado, se os cidadãos não tiverem
esse seguro, têm sempre o cartão de cidadão europeu, que depois pode o Estado português pedir ao Estado congénere, da mesma maneira como nós vamos ao estrangeiro, e tudo isso é assegurado. Portanto, aí parece-me que é justo, que é uma situação justa. Agora, eu penso que isso não é taxas moderadoras, e estão a ser confundidas com o conceito de taxa moderadora, que está presente no documento da entidade reguladora da saúde, e realmente não é isso que está lá. Antes estes turistas eram atendidos pelas clínicas, agora passam a ser atendidos no hospital também. É um pouco isto também. Poderão continuar a ser atendidos nas clínicas. Portanto, onde serão atendidos, compete ao cidadão estrangeiro, no limite, até escolher. Pode, num primeiro atendimento de urgência, recorrer aos serviços de saúde da região, nomeadamente aos serviços públicos de saúde, e num segundo momento ir para os subsistemas privados. Mas tudo isso, o sistema de pagamento é exatamente o mesmo, idêntico, porque aí há a clínica que irá receber ser ressarcida desse gasto. Portanto, a Ordem dos Enfermeiros já foi ouvida sobre a gestão do Serviço de Saúde da Madeira? Nós já tivemos a oportunidade de falar com as entidades, com algumas entidades oficiais. Ainda não nos, oficialmente, portanto, não nos pronunciamos ainda sobre a própria orgânica ou a própria organização do Serviço de Saúde. Temos os canais abertos para poder fazê-lo, e falo-emo nas devidas alturas, e estamos a acompanhar com muito rigor tudo o que se está a passar, e aquilo que nós queremos é apresentar soluções. E que soluções é que vão apresentar? Portanto, dependerá também dos problemas. Certamente que há formas diferentes de se conseguir os melhores cuidados de forma menos onerosa. Todos nós precisamos de repensar as nossas formas de trabalhar e de estar na profissão, no sentido, por exemplo, combater o desperdício é uma ação que todos os profissionais de saúde têm de ter, mas, por outro lado, a instituição tem o dever de garantir que todos os profissionais de saúde, e nomeadamente, no caso que me toca, os enfermeiros, têm todos os materiais e equipamentos para conseguir colocar ao dispor dos utentes cuidados seguros. E, portanto, é muito importante esse aspecto. É necessária uma reorganização do Serviço Regional de Saúde, é isso? Talvez não uma reorganização regulamentar, mas sim uma reengenharia dos processos no terreno. Diria mais. Portanto, há muito desperdício derivado da falta de comunicação e que, por vezes, leva a que as situações de internamento demorem mais. Por exemplo, era expectável que um utente que fosse submetido a uma cirurgia do ambulatório chegasse já e entrasse num circuito em que não se perdesse tempo, em que entrava, sabia todo o mundo, desde a administrativa, ao enfermeiro, ao médico, a outros técnicos de saúde, soubessem exatamente naquela situação o que é que teriam de fazer. E perde-se tempo porquê? Por causa da burocracia, digamos assim? Perde-se tempo por causa da burocracia, perde-se tempo porque há constrangimentos em determinados circuitos. Portanto, é essencial rever onde é que se para este circuito do utente. Aliás, estas quebras de circuitos são comuns, quer no internamento, quer, por exemplo, nos serviços de urgência, em que as pessoas, por vezes, ficam a aguardar, não sabem muito bem o quê, e não sabem porque é que estão a aguardar. Portanto, é engraçado que a maior parte das pessoas e dos nossos utentes não se importa de esperar, quando pode esperar, não é? Não se importa de esperar desde que seja informado. E realmente há constrangimentos entre um ponto de cuidados e outro que são, por vezes, pouco explicáveis.
e parece-me que aí é necessário verificar onde é que eles estão e é necessário que todos nós estejamos ao dispor do utente no seu circuito para que ele rapidamente consiga os cuidados a que tem direito e que necessita. Por outro lado, parece-me que o facto da saúde ter que ser prestada a determinado momento, o conceito de oportunidade, portanto, quando nós estamos com menos saúde, é nessa altura e é essa oportunidade que os profissionais de saúde nos têm de dar saúde, não é depois da situação passar. E este conceito de oportunidade é fulcral para os sistemas de saúde. Faltam enfermeiros na Madeira? Ou nos serviços de saúde da Madeira? Enfermeiros na Madeira já sabemos que existem. Certamente que faltam e, portanto, se nós compararmos alguns números, e aqui teria de olhar para alguns apontamentos que tenho, por exemplo, sabemos que em Portugal existem 6,07 enfermeiros por 1000 habitantes. As médias da OCDE são de 9,7 por 1000 habitantes. Na região não estamos tão maus como no Portugal no seu todo, temos 8,5. Portanto, ainda é uma distância grande relativamente à média dos países da OCDE. Portanto, aí temos realmente necessidades nestes rácios, são comprovados, mas mais do que estes rácios é preciso fazer uma análise de cada um dos contextos. E, portanto, a Ordem tem recomendações para dotações seguras. Temos publicado um documento que é de nível nacional, negociado com o Ministério da Saúde, que diz claramente quais são as necessidades para um serviço de medicina, para um serviço de cirurgia, para um bloco operatório, para uma consulta externa, com base nos níveis de dependência, nos serviços de internamento, é com base nos níveis de dependência de cuidados de enfermagem. E, portanto, esses rácios são os rácios que a Ordem determina como seguros para a prestação de cuidados. Está claro que aquilo que eu sei é que, por vezes, estamos a esticar a corda, não estamos num ponto de ruptura, mas estamos num ponto de pré-ruptura. Quantos enfermeiros é que estão no desemprego? Atualmente, pelos dados sindicais, estimam-se em cerca de 70, 100 enfermeiros. Não tenho a certeza dos dados, sei apenas pelos dados que saíram. Infelizmente, a nossa base de dados da Ordem dos Enfermeiros está algo desatualizada, portanto, e aí gostava de fazer um apelo. O que é que a Ordem vai fazer para, digamos assim, fomentar a criação de mais postos de trabalho? Aqui, se me deixasse, eu gostava de aproveitar a oportunidade para fazer um apelo a todos os colegas que estão inscritos para atualizarem os seus dados na base da Ordem, nomeadamente o seu domicílio profissional, que é um dever dos membros, para que possamos tratar estas situações e para que eu possa, em futuras entrevistas, ter dados mais fidedignos. Relativamente à sua pergunta, peço desculpa, foi... Como é que a Ordem pode contornar o problema, ou seja, pode pressionar as entidades oficiais para que seja criado mais postos de trabalho? Mais postos de trabalho? Pronto, a Ordem pode pressionar, de uma forma simples e real. Por um lado, nós temos um programa que são os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, que é um programa que já foi criado no final do primeiro mandato, mas nunca houve uma aderência por parte das instituições da região ao Programa Nacional de Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, que é um programa que nos permite, com a adesão das instituições, e nomeadamente temos já nesse programa a adesão da Casa de Saúde São João de Deus, temos ainda, por parte da Casa de Saúde Câmara Pestana, praticamente a resposta ainda não está um sim óbvio, mas
para lá se encaminha, e também neste momento a principal entidade empregadora da região, que é o César Rame, nomeadamente na pessoa da sua enfermeira diretora, já assumiu um compromisso, pelo menos informal, de desejo de aderência a esse programa. Esse programa vai nos permitir, de uma forma perfeitamente natural, a introdução de um programa de melhoria contínua de qualidade baseada nos padrões da Ordem, em que nos permitirá verificar nos serviços se eles têm ou não as tais dotações seguras, por exemplo, que será um dos indicadores de um dos critérios desse programa, que é a organização dos cuidados de enfermagem. São vários os padrões, um deles é a satisfação do cliente utente, outro é a promoção da saúde, que é uma área que é essencial apostar, a prevenção de complicações, o bem-estar e o conforto, e até a readaptação funcional, que é, ao fim e ao cabo, uma reabilitação precoce, que é essencial para a continuidade dos cuidados. Com essas vertentes, conseguiremos certamente comprovar ou não se existem dotações seguras e saber exatamente qual é o número de enfermeiros que falta à região, de uma forma objetiva, de uma forma transparente, junto com as instituições, e promover aí a sua necessidade. Pronto. Certamente, empiricamente, eu continuo a dizer que há, efetivamente, na minha percepção, dotações próximas dos limites. Se não forem criados novos postos de trabalho, os enfermeiros podem ser empurrados, digamos assim, para a imigração? Com certeza que sim, até porque, pelo plano de ajustamento financeiro, há a necessidade de fazer reduções, pelo menos foi-nos, é público, isso preocupa-nos, de 2% de funcionários, nomeadamente de funcionários públicos, mas também estão aí integradas as entidades públicas empresariais, que é o caso do César Rame, que é a maior entidade empregadora. Assusta-me imenso onde é que serão esses 2%. Oxalá haja o discernimento suficiente para não se cortar no chamado core business da instituição, que é a atividade clínica. E, portanto, parece-me que aí é difícil de cortar mais do que já cortou. E eu temo um pouco um êxodo dos enfermeiros dos cuidados de saúde primários para o meio hospitalar. Isto porquê? Porque normalmente em situações de crise a predominância vai para os contextos mais graves de prestação, entre a vida e a morte. Portanto, doente crítico tem de haver forçosamente cuidados. É compreensível esse êxodo, mas depois estamos a investir mal, porque todos nós, profissionais de saúde, aprendemos que o segredo e o sucesso da saúde está na prevenção, antes da prevenção, está na promoção da saúde, seguidamente da prevenção. E, portanto, acho que aqui corremos o risco de começar num paradigma errado, que, na minha opinião, é perigoso e que levará a cada vez maiores necessidades de se tratar versus prevenir para evitar que haja mais tratamentos. Portanto, esta equação aqui corre o risco de se inverter. Sei que esta não é uma questão propriamente dita da Ordem dos Enfermeiros, é mais uma questão sindical, mas no dia 22 vai haver uma greve geral. Acha que os enfermeiros têm razão para virem para a rua protestar? Pronto, eu aqui queria dar a oportunidade no sentido de separar as competências relativamente o que é a Ordem e o que é o sindicato. Portanto, o desígnio fundamental da Ordem é essencialmente garantir a qualidade de cuidados ao cidadão, promovendo o desenvolvimento da profissão e a sua regulação na observância das regras éticas e deontológicas. Portanto, isto é a nossa área de intervenção. A área de intervenção do sindicato tem a ver com a regulação laboral e com a matéria laboral. Mas acha que há descontentamento entre os enfermeiros, digamos? Portanto, eu não queria fugir à sua pergunta e vou responder certamente à sua pergunta. Há um descontentamento muito grande relativamente à profissão, até porque uma profissão como a dos enfermeiros
em que estamos num nível académico elevado, não somos remunerados no início de funções como licenciados. E isso é uma afronta à dignidade da profissão. E aí a Ordem tem pelo menos o dever de denunciar isso. Não é admissível também que os nossos colegas que tiram a sua especialidade regressem ao seu local de trabalho com maiores competências e a desenvolver essas competências e como tal, não há qualquer acréscimo de vencimento relativamente a esse aumento de competências. Portanto, parece-me que isto é uma situação de injustiça. Parece-me que há outras situações de injustiça, nomeadamente uma carreira que não foi conseguida de agrado para os enfermeiros, e é natural que os enfermeiros possam ter o desejo de aderir a uma greve no sentido de que a matéria laboral lhes seja mais favorável. Portanto, a Ordem aí não toma posição nem a favor nem contra, mas certamente está consciente que o facto de uma matéria laboral ser lesiva para a profissão pode também pôr em risco a qualidade dos cuidados. Ricardo Silva, uma última questão. A administração do Sazarame foi criticada pelos enfermeiros, nomeadamente por ter feito mudanças nas chefias de enfermagem nos diferentes serviços do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Esta polémica já foi totalmente ultrapassada ou não? Essa polémica não foi ultrapassada, não foi de modo nenhum ultrapassado, portanto existem alguns enfermeiros que são enfermeiros da área da gestão, que não estão a exercer as funções que deveriam exercer e, portanto, essa polémica não está de modo nenhum resolvida. Vai ser um assunto para negociar com a Secretaria dos Assuntos Sociais? É um assunto para negociar também. Acho que é um assunto que é sindical, essencialmente sindical, mas que, por um lado, aquilo que a Ordem tem de fazer é garantir que os enfermeiros gestores tenham um conjunto mínimo de competências para poderem exercer a sua profissão, porque a enfermagem rege-se em várias vertentes, desde a prestação, a formação, a investigação e a gestão. E é também preciso regular a gestão no sentido de que quem está à frente dos serviços tenha um conjunto de competências mínimas para poder gerir os serviços. Isso quer dizer que não acontece atualmente? Essas competências? Não foi isso que eu afirmei. Eu penso que existem quem as tenha, existe quem as não tenha, portanto, devidamente consignadas. E aquilo que nós queremos fazer não é pessoalizar a questão, não é estar contra A ou B, aquilo que nós queremos definir é quais são essas competências e que aqueles que ocupam esses cargos, sejam eles quem for, de que carreira for, possuam essas competências e realmente organizem os cuidados de enfermagem com saber e com decisão, com liderança e com empenho. E isso aí já é uma competência da Ordem. A questão das carreiras de gestão ou não, já não é uma competência sindical e penso que aí o sindicato tem um longo trabalho a fazer no sentido de repor as eventuais injustiças que possam ter ocorrido. Ricardo Silva, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Colocamos assim um ponto final neste programa em entrevista. Estamos de regresso de hoje a 8 dias com outro tema e outro convidado. Boa noite.